Olá, amigos. Estamos aqui para mais uma recapitulação da lição da Escola Sabatina. Você é o nosso convidado especial. Sinta-se à vontade, participe conosco, deixe o seu comentário, esclareça suas dúvidas, faça suas perguntas. Estamos aqui para tentar responder na medida do possível, né? Então, sinta-se à vontade, esteja conosco aqui para nos prestigiar com a sua audiência. Aproveite, pega a sua Bíblia, porque iremos fazer o estudo baseado na Palavra de Deus, tá bom? Hoje nós iremos fazer o estudo da lição número 6, a recapitulação, né? É a lição de título A Travessia do Mar Vermelho. Nós vimos aí nas últimas lições que Deus, de forma poderosa e milagrosa, ele libertou o povo do Egito, que ficaram ali escravos durante cerca de 400 anos. E Deus, através da liderança de Moisés, guiou o povo nessa saída ali do Egito. E nós vamos ver hoje, na recapitulação dessa lição, como que aconteceu essa retirada ali do povo de Deus da nação egípcia. E hoje eu conto com a presença aqui do querido irmão Wagner. Prazer a todos. É muito bom estar com vocês aqui mais uma vez e pedir para vocês estarem compartilhando, curtindo e comentando aí. E que saibam que você com a Bíblia, né? Nós aqui estudando e recapitulando, a gente tem mais conhecimento da Palavra de Deus. É isso mesmo. Querido irmão Messias. Bom dia, feliz sábado a todos. Estamos aqui para mais um estudo maravilhoso. Vocês estão convidados aqui a participar desse estudo surpreendente da Palavra de Deus, que vai encher o nosso coração de esperança. Porque esse livramento que o povo do passado teve vai se repetir agora no tempo do fim conosco. Você é convidado para estudar com a gente. Muito bem, querido irmão Davi. Bom dia, bom sábado a todos. Que o Espírito Santo do Senhor guie nosso estudo e nossa recapitulação agora. Amém. 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 O verso da semana, o verso para memorizar, ele se encontra em Êxodo, capítulo 4. 14. Perdão, obrigado, Messias. Capítulo 14, versículos 13 e 14. Já deixa aí sua Bíblia aberta nesse versículo. Porém, antes de fazermos a leitura e iniciar o nosso estudo, eu gostaria que você, Messias, fizesse uma oração. Sim. Para que o Espírito Santo conduza o nosso estudo e nos abençoe. Sim. Vamos orar então. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido e amado, nosso querido Jesus, que é o nosso bendito Salvador, e nosso querido Espírito Santo, o nosso Consolador. Nesse momento, pedimos que a presença do Senhor, o Deus triuno, se faça aqui na nossa igreja, nesse local aqui, reservado para culto, louvor e adoração ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E agora queremos fazer essa recapitulação dessa lição. Pedimos o nosso professor por excelência, o Espírito Santo, para que possa iluminar a nossa mente, para que a gente transmita essa mensagem de esperança e de salvação para todos os que estão nesse momento acompanhando e outros que vão acompanhar depois. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos hoje e sempre. Amém. 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 Você lê o verso para a gente, Wagner, por favor? Leio sim. Como diz aqui na minha versão, fala bem assim, Êxodo 14, 13 a 14. Moisés, porém, respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje, porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo. O Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. Amém. Amém. Então, Moisés, ele, diante daquela, vamos dizer assim, aquela falta de fé ali do povo, na verdade o povo estava atemorizado, né, com medo, porque o exército de Faraó se aproximava em perseguição a eles, e eles se depararam ali com uma situação sem saída. À frente, o mar Vermelho, e atrás o Faraó com seu exército. E o povo, ele temeu e correu para Moisés e questionou Moisés por que Moisés tirou o povo do Egito para que morresse no deserto. E Moisés, ele fortalece o povo com essas palavras aí, né, que Wagner acabou de ler, né, onde ele mostra que Deus iria lutar em favor daquele povo, e realmente isso aconteceu, né? Deus é quem pelejou, Deus é quem fez com que o mar se abrisse para que o povo passasse em seco. E não só isso, ele acabou eliminando aquela ameaça que estava ali presente contra o povo.
seu povo, né, Davi? Verdade. Nessa parte de sábado aqui, tem um comentário que o autor fez, que inclusive está tendo nas escrituras, está no segundo parágrafo, que fala o seguinte, que se a nação realmente fosse liberta, teria que ser por um ato divino. E Deus ele tem esse jeito peculiar de agir, né? De esperar que a situação ela chegue num ponto em que fique evidente que humanamente é impossível. Exatamente. A gente vê lá, por exemplo, no livro de Daniel, né, que Deus ele permitiu que Daniel fosse jogado na cova, ou então que os 3 jovens entrassem na fornalha, para então ele manifestar o seu poder. Existiam outras formas de Deus talvez tirar o povo ali da terra do Egito. Caminhos mais fáceis, caminhos mais rápidos, só que Deus ele preferiu, né, levar o povo ao ápice, né, em que ficasse evidente ali que realmente Deus, com seu poder, com sua benevolência, então, estaria agindo por eles, né? É isso mesmo. E continuando aqui, na parte que você leu apenas um comecinho, né? Ato divino, certo? E também, o mesmo acontece em nossa condição em relação ao pecado. O mesmo acontece, né? Então, a gente vê aí esse evento que aconteceu lá no Êxodo, de salvação, vai também nos proporcionar um evento superior a isso que aconteceu lá no passado, que foi Jesus na cruz. Exatamente. Aí, aqui fala, né? O mesmo acontece nossa condição em relação ao pecado. Por nós mesmos não temos esperança. Precisamos de algo ainda mais espetacular do que o êxito. E nós temos a cruz de Cristo, o que faz, o que ele fez por nós. Então, amém. Se lá foi surpreendente, o que Jesus fez na cruz foi muito mais ainda. Né? Porque através do sacrifício de Jesus na cruz por nós, nos libertou completamente do pecado, não é? Exato. Do poder do pecado. Mas agora na segunda vinda seremos libertados da presença do pecado, né? Sim. É isso que a gente tem que viver nesse mundo que a gente está vendo aí cada vez mais dando sinais de evidência que está sinalizando o fim dele. A gente deve se agarrar a essa promessa maravilhosa de que Jesus está voltando. É isso mesmo. O incrível é que quando a gente vai ver aqui a situação de Moisés, né? Eu paro muito para analisar a semelhança de Moisés com Cristo, né, gente? Nós sabemos que no ministério profético, desde o início do ministério profético de Israel até o fim, quando se encerraram os profetas, que acreditamos que se encerrou em João, o Batista, no caso do Velho Testamento, a gente sabe que não existe hierarquia entre os profetas, né? Não existe aquela hierarquia como que maior ou primeiro, ou mais, o que tenha mais consagração de Deus. Toda consagração de Deus é mais destacado nesse caso. Isso. Agora, Moisés, ele por ser o ungido, né? Um homem semelhante a Cristo, não na questão de não ter pecado, mas na questão da missão, ele foi realmente o maior de todos os profetas. Igual a ele não existiu, nunca existiu, não vai existir, sabemos disso. E o efeito que esse homem trouxe sobre o povo de Israel é como se Deus ele estivesse esperando ali 400 anos, e sabemos que mais de 400 anos, né, para surgir um homem que fosse Moisés. Porque dentro desses 400 anos não existiu um homem igual a ele, não, para poder assumir essa posição de liderar o êxodo, né? A questão de paciência, consagração, o efeito de liderança, obediência. A obediência, né? Um homem igual a ele não existiu e nunca vai existir, isso é fato. Pode vir de qualquer outra religião que ouçam aqui o que a gente está falando, não vai existir igual a Moisés. E aí eu paro para analisar que por qual motivo? Eu acho que foi dentro de todo o decorrer da história da Terra, não existiu dentro de poucos anos tantos milagres, tantos efeitos miraculosos como existiram no momento do êxodo, da saída do povo do Egito até a chegada de Israel.
Ah, Wagner, mas tal profeta, Deus usou para fazer isso, aquilo, mas vem cá, gente. Passar 40 anos com nuvem de fogo à noite e nuvem de sombra durante o dia, eu acho que nunca aconteceu. Tá me entendendo? Sandálias dos pés saindo e roupas não serem desgastadas durante 40 anos. Maná. O maná caindo do céu todos os dias, codornizes, o mar se abrindo. Eu vou lhe falar uma coisa, e aí muitos cientistas, né, como já assisti no canal, se eu não me engano, da History, alguns teólogos, né, algumas pessoas fazendo experimentos, falando, não, aquilo ali foi o efeito do vento e realmente a Bíblia fala sobre o vento que soprou sobre o mar, mas um vento para abrir as águas tão pesadas durante tanto tempo e o povo conseguia atravessar como se fosse em terra seca, eu lhe garanto que não foi só o vento. Não tem condições. Óbvio. Porque senão, no corredor que ali existia entre águas de um lado e águas do outro, o povo com a velocidade desse vento teria sido arrastado e jogado para dentro das águas também de qualquer forma. Então a gente percebe que realmente aquela abertura de águas ali, né? Alguns dizem, né, como o Dr. Rodrigo Silva, que em alguns dos seus vídeos, que não é igual aquela imagem que vemos em quadros e em vídeos e em filmes, como se fosse um paredão de água de um lado e de outro. Mas eles explicam como se, tentando elucidar com base nos termos, referências do hebraico, né, do Antigo Testamento, que realmente as águas elas se abriram, criando margem de um lado e margem de outro, entre as águas, e não aquele paredão. Mas aí, aí assim, é uma das eu falo assim, suposições, mas existem muitas outras, né? Na questão do estudo, né? Porque, assim, nesse ponto aí, a Bíblia afirma que o próprio Deus diz, né, através de Moisés, claro que foi Moisés que escreveu, mas ele afirma em pelo menos 2 ou 3 vezes, ele disse que as águas eram como 2 muralhas, uma do lado direito e outra do lado esquerdo. Exato. Não, assim, aí é isso aí que eu quero deixar claro para os irmãos, que o texto ele é tão vasto que a gente pode, um exemplo, quem estuda, como os próprios deuses estudam o hebraico, eles dão margem para outras situações. Porém, assim, o efeito principal, que é o milagre da abertura desse mar, a gente vê que não foi só a questão do vento, realmente foi milagre. E eu creio que um dos maiores de todos que já existiram na Bíblia, né? Isso eu falo para vocês, é para a gente ver realmente o poder de Deus que desde o início fez para poder tirar esse povo do Egito, né? É isso mesmo. E a lição ainda comenta aqui né, que o Êxodo é a experiência mais impressionante e gloriosa do povo de Deus do Antigo Testamento. Sim. Eu colocaria aqui junto com o Êxodo o dilúvio, né, que foi antes. Né? Foi também um evento assim que realmente quem presenciou, a família de Noé, infelizmente aqueles que se perderam, que eles também antes de morrer presenciaram ali o acontecimento do dilúvio, foi assim realmente algo extraordinário. Depois veio o dilúvio, o Êxodo, né, onde, como você bem falou, Wagner, Deus se manifestou ali de forma poderosa, através das pragas, através da abertura do Mar Vermelho. E é importante lembrar também, né, Wagner, que a travessia do Mar Vermelho, ela durou toda uma noite. Isso. A partir do momento que Deus orientou, a coluna de fogo e de nuvem se posicionou, saiu da frente da nação dos hebreus, dos israelitas, e se colocou atrás, ou seja, entre os israelitas e os egípcios, não permitindo que o exército de Faraó alcançasse o povo de Israel, enquanto eles iniciavam ali a travessia. Deus deu a ordem a Moisés que ele estendesse o cajado sobre o mar, e o mar se abriu. É dito que o vento, Deus colocou ventos ali para soprar e o mar se abriu. É onde cita também que as águas ficaram como paredões de um lado e de outro. E o povo começou a travessia em seco. A Bíblia também diz que a pé enxuto, né, em algumas traduções, diz que a pé enxuto o povo de Israel começou a travessia. Agora tem um dado interessante, é que quando o povo já estava mar adentro, os israelitas começaram a
a entrar no mar também, perseguindo o povo de Israel. Os egípcios. Os egípcios começaram a perseguir o povo de Israel. E antes de o povo de Israel sair do outro lado da margem do mar, quando os egípcios já estavam dentro do mar, Deus fez com que as águas Se juntassem. somente... Esse é um detalhe que às vezes a gente lendo passa despercebido. O povo de Israel não tinha chegado ainda do outro lado da margem, quando as águas começaram a fechar sobre o povo egípcio. Então veja como o poder de Deus foi soberano. E isso, para mim, não deixa margem de que essas explicações que os cientistas deram, que foi somente um vento, que as águas se espalharam, não. Fizeram até vários experimentos Você entendeu? nesse Então documentário. mostra que ali Deus estava tudo sob controle de Deus. Aonde ele quis que e outro detalhe, Deus fez com que as rodas das carruagens emperrassem. Emperrasse, Sim. isso mesmo. Entendeu? Então Deus estava com controle total sobre aquilo ali. As águas se fechou onde ele queria que se fechasse e o povo atravessou em seco, em pé enxuto. Então Deus operou um milagre extraordinário. E a gente, só para concluir aqui, algo que você falou que foi excelente, quando a gente para analisar na teologia, eu gosto muito de assistir, principalmente tem muitos teólogos americanos nos documentários do History para explicar alguns milagres, né, que aconteceram na Bíblia. Eles relatam várias possibilidades, como dessa que eu te falei, né, que examinando o texto a profundo, imagens de um lado e de outro, que elas iam criando ondas e dando supostos paredões. Outros que realmente foram paredões imensos e altos. E outro fator também que eles falam é sobre aquelas figuras que são encontradas nas paredes de muitos templos egípcios. Sim. E que lá, inclusive o Dr. Rodrigo Silva mostrando em alguns de seus documentários, ele ia de algumas de suas aulas, figuras que eles esculpiam nas paredes dos templos, né? Pessoas sob o mar e com as carruagens destroçadas e pessoas, alguns submersos, alguns afogados. Então e depois desse período da escultura, a gente tem um vácuo de Faraó também. Exato. Que existiu um intervalo que aquele Faraó, até aquele episódio era um, e após aquele episódio foi outro. Então, assim, a gente vê vários detalhes na história, obviamente. A história, ela nos dá não evidências para o texto completo, mas para fragmentos. Uma evidência, né? Rapidamente, eu queria ler aqui o versículo, para deixar os meninos também participar nesse tópico. Em Êxodo 14, versículo... Cadê? Perdi aqui. Aqui, ó. Versículo 22 diz assim, ó: os filhos de Israel entraram pelo meio do mar, em seco, e as águas foram qual muralhas, à direita e à esquerda deles. Então, eu prefiro acreditar nesse termo. Eu também prefiro nesse termo. Exatamente. Porque, assim, mas existe realmente... Eles abrangem várias versões, mas esse daí é o mais concluso, né? Perfeito. Então vamos aqui para a parte de domingo, né? Vão e adorem ao Senhor. Depois desse evento espetacular, extraordinário, não é? Que foi a morte dos primogênitos. Lembrando aqui, né, que todos os primogênitos dos egípcios foram mortos, mas todos os primogênitos dos filhos de Israel que haviam passado o sangue, que representava o sangue de Cristo, nenhum deles morreram, não é? Exatamente. Então, após isso aí, Faraó, a contragosto, viu que estava derrotado, aí sim, ele permitiu que o povo de Deus, o povo de Israel, saísse. E aqui em Êxodo 12:31 diz assim: então, naquela mesma noite, Faraó chamou a Moisés e Arão e lhes disse: levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel. A primeira vez que ele fala aí, filhos de Israel. Ide, servi ao Senhor, como tendes dito. Levai também convosco vossas ovelhas e o vosso gado, como tendes dito. Ide-vos embora e abençoai-me também a mim. Os egípcios apertavam o povo, apressando-se em lançá-los fora da terra, pois diziam: todos morreremos. Então a gente vê aqui que após 10 pragas, a última, a mais terrível,
foi que esse homem aí, né, esse faraó, que ele permitiu que o povo saísse, não é? Foi preciso sair. Ele não poderia ter concedido esse pedido logo antes de evitar essa calamidade, porque o Egito foi destruído. Sim. E eles aqui falam, se os filhos de Israel ficassem, a nação toda ia ser fulminada por Deus. Não é? Exatamente. Então a gente vê aí como que a pessoa tem um coração fechado, né? Fechado para a revelação de Deus. Eles não estavam suportando mais. Né? Deus falando ali o que ia acontecer, mesmo assim, esse homem, por causa dele, muitas pessoas, até pessoas inocentes, né? Foram punidas, né? Assim, foram assim, alvos do juízo de Deus. É isso que o pecado causa na vida da pessoa, né? Ele sai impregnando tudo e danificando tudo. Por isso que é um mal terrível, o pecado, e ele tem que ser destruído. Perfeito. E a gente percebe também, né, que através quando a nação é governada por um ímpio, uma pessoa que não acredita em Deus, que não respeita os preceitos divinos, toda a nação perece. Então a gente vê que isso é evidente em todo o relato bíblico, e não só na questão bíblica, mas nos relatos históricos, né? Isso. Sempre foi assim, quando a nação tem um líder perverso, um líder ímpio, toda a nação perece. Perfeito. Nessa parte de domingo, eu achei uma coisa interessante. No capítulo 7, quando a primeira praga está sendo derramada, a palavra de Deus diz que o coração do faraó era um coração obstinado. Exato. Ou seja, claro que a Bíblia ela muda a linguagem às vezes, dizendo que Deus tinha endurecido o coração de Faraó, mas já ficou claro nas outras lições que foi uma escolha consciente de Faraó e contra a vontade de Deus. Então o coração de Faraó era um coração obstinado. E quando a gente lê isso aí, o que Messias lê o relato bíblico, Faraó então pedindo agora que Moisés orasse por ele. Exato. Oferecesse uma oração, intercedesse por ele. Há uma primeira leitura, a gente pode pensar, nossa, então Faraó então se converteu. Mas a lição ela coloca que na verdade não, né? Ele não estava arrependido, ele só estava convencido que ele foi derrotado. Isso. Ele queria que ele temia a 11ª praga, talvez. Exato. A 12ª, 13ª. Então, o coração dele continuava obstinado mesmo ele diante de tantas evidências, né? Ele se mostrando ali, talvez arrependido, o coração dele, na verdade, estava obstinado. Tanto é que depois ele foi perseguir o povo no Mar Vermelho. Né? E aí mostra o perigo, né? de um coração que, de forma resoluta, de forma voluntária, se opõe a Deus. Pode chegar a uma situação dessa aqui. Mesmo com tantas evidências de misericórdia, de poder do Senhor, ainda assim uma pessoa pode chegar nessa condição. E Deus não teve culpa alguma disso aqui. Não. Isso foi uma consequência totalmente do coração de Faraó. E assim, é como se tivesse morrido dois deuses, né? Porque assim, quando o faraó assumiu a posição, ele era consagrado como se fosse um deus. Sim. E o primogênito dele era o próximo a assumir a linha, né? Perfeito. Exatamente. Então, depois dessa forma aí, desse ocorrido, o que ele parou para analisar, o que é que de pior pode acontecer, né? Perfeito. Eu creio que e a probabilidade desse faraó ele ter sido um faraó bastardo, né? Existe essa probabilidade, e aí que não era realmente da linhagem original dos outros faraós, mas ele falou, agora eu vou perder minha dinastia, eu já assumi a posição que era de outro. A dinastia, o meu filho não vai conseguir prosseguir, é como Davi falou, ele estava se sentindo realmente derrotado, como se você perdesse uma guerra, um Deus contra um Deus, ele perdeu para o Deus maior, né? Perfeito. E a gente percebe, né, Wagner, que Deus ele é justo. Deus ele é justo e misericordioso. E o juízo de Deus foi caindo gradativamente. Deus não queria que nem a primeira praga caísse. Tanto que ele manda Moisés e Arão avisar o faraó, e o faraó endurece o coração. Mas quando o faraó ele endurece tanto que chega ao ponto de Deus colocar ali até a 10ª praga, mesmo assim, se o faraó tivesse se arrependido e se convertido, ele teria a possibilidade, igual você colocou aí, de continuar o seu reino vivo. E não sei se ele tinha outro filho, que fala do primogênito, né? Mas eu não sei, a Bíblia não relata se ele só tinha um filho. Historicamente eu não me lembro dessa informação. Então ele poderia ter tido outro filho e continuasse o reinado dele, mas ele foi tão duro
que ele se arrepende de ter libertado o povo e agora começa a perseguir. E a Bíblia relata aqui, interessante, que diz que o faraó perseguia os escravos fugitivos. Os escravos não estavam fugindo, não eram fugitivos. Eles foram libertos. O próprio povo egípcio, o faraó dizia assim, vão logo, vão embora. Acabei de ler. Então, aí né, devido a essa, mais uma vez, mais uma obstinação de faraó, levou ele à morte, à ruína. E como o Wagner mencionou agora há pouco, os relatos históricos mostram que esse faraó ele morreu nas águas. Tanto é que o Rodrigo Silva, outro dia, ele falou que existe um estudo que mostra que no túmulo desse faraó não existe o corpo que estava não era dele, era de outro. E de um jovem. A idade era... Por isso que descobriram que não podia ser o faraó, porque era incompatível a idade. E aí o que acontece? Ele morreu, perdeu a vida devido à obstinação do coração dele. E poderia não ter sido assim. Poderia ter sido melhor. Exatamente. Para ele. Aí na parte de segunda-feira a gente já viu a parte dos primogênitos, né? A consagração dos primogênitos. Deus... Assim como Deus ele destruiu os primogênitos dos egípcios, ele preservou os primogênitos dos israelitas e agora ele pede uma consagração, né? Isso, a consagração desses que foram salvos, né? Pelo sangue do Cordeiro. Agora Deus faz o seguinte, né? Pede que consagre todos, né? Os filhos dos israelitas. Os animais limpos seriam abatidos, né, sacrificados, e os animais impuros seriam resgatados por um animal limpo, né? Então, isso aí foi a consagração que Deus fez, dizendo assim, né, que a nação, aqueles ali eram exclusividade de Deus, né? Deus estava separando eles para um propósito santo, sagrado, né? Que depois viria através do quê? Da escolha da tribo de Levi, né? Deus escolheu a tribo de Levi para ser a tribo sacerdotal que cuidaria dos negócios espirituais de Deus. Exatamente. Perfeito. Deus é maravilhoso. E também mostra a Messias que essa separação dos primogênitos ao Senhor, tanto dos homens quanto dos animais, né? Que é importante lembrar disso. Apontava para duas coisas. O fato de Deus ter preservado os primogênitos dos israelitas lá no Egito, e também o fato de que Deus ele é dono de tudo pertence ao Senhor. Isso. Ele é o soberano, ele que criou, então tudo pertence a ele. Isso mesmo, né? A gente vê aqui, né, na parte aqui de segunda-feira falando sobre isso, né, que ao Senhor pertence a terra e sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. E diz também: a minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos, Ageu 2. Essa passagem é linda, né? Exatamente. Deus é o dono de tudo mesmo, até da vida, né? Da vida, ele que tem um controle da vida de todos os seres criados, tanto aqui na Terra como em todo o universo. Perfeito. Isso aí é... E aqui no final da lição, a lição ela traz uma reflexão interessante, porque ela diz o motivo pelo qual os primogênitos foram poupados, né? Eles carregavam consigo uma marca. Na verdade, o lugar que eles estavam carregava a marca, que foi o sangue do Cordeiro que estava ali nos umbrais da porta, né? E a lição ela coloca assim como os primogênitos eles foram poupados porque estavam debaixo do sangue, nós também, então, somos redimidos e poupados, porque nós também estamos debaixo do sangue, não do Cordeiro lá, mas do Cordeiro verdadeiro, né? Que Paulo ele chama do Cordeiro Pascal, que é Cristo Jesus. E uma outra informação interessante que a lição coloca é que, aqui no início, né? O povo ele estava preparado, mas Deus ele queria ver o agir do povo, né? Sim. E eles precisavam agir de acordo agora com o conhecimento que eles tinham recebido do Senhor. E isso é muito importante, porque nós, enquanto agora redimidos pelo sangue de Cristo, precisamos também agir de acordo com as nossas crenças, Isso, né? Muito importante. Nada mudou de lá para cá. Então isso é Deus maravilhoso. ele queria, Davi, muito bom isso aí. Deus ele queria principalmente fazer com que pouco a pouco eles largassem o efeito da escravidão que causou na mente dele durante vários séculos, né? Exatamente. E Davi até mencionou agora há pouco que existiam outras formas mais, vamos dizer assim, mais fáceis de Deus tirar o povo lá do Egito. Mas teria que passar pelo terreno dos filisteus, né? Não, eu digo assim, para realmente fazer com que o povo fosse liberado lá do Egito. Ah, entendi. Sem precisar das pragas e tal. Foi isso que Davi mencionou, né? Só que tem um detalhe. Por que Deus preferiu usar, através da obstinação do coração de Faraó, as pragas? Porque Deus queria mostrar, tanto para egípcio quanto para a nação israelita e para o mundo,
que todo esse sistema de adoração aos falsos deuses não está correto, porque esses deuses em si não têm poder algum. Exatamente. Então Deus quis desbaratinar esse sistema falso de adoração para mostrar que o único Deus verdadeiro que deve ser adorado é Ele. Todas as 10 pragas serviram para destruir todo o panteão dos egípcios. Então, né? exatamente. Então, se Deus tira ali, por exemplo, a gente até cogitou numa lição anterior que Deus poderia usar Moisés para sentar na cadeira como o novo faraó e libertar o povo. Só que o povo ainda está com aquela ideia de adoração pagã na cabeça, achando que os deuses do Egito devem ser venerados como realmente fosse Deus. E não é. Então, eu acredito que foi dessa forma que Deus agiu nesse objetivo. Deus ele foi tão sábio que na morte de Moisés retirou o corpo dele, porque senão ele iria ser venerado. Ser adorado, exatamente, né? E aqui falando ainda sobre a travessia, né? Que o povo avançou pela fé também, como você mencionou, foi mencionado aqui. A questão da fé precisa de ação também. Deus falou marche, e o povo marchou e realmente foram conduzidos ali e atravessaram seguros e salvos da perseguição de Faraó. Né? Exatamente. Nessa parte de terça-feira aqui, tem um verso que... Tem um dito popular que muita gente às vezes ouve. Eu já ouvi muito quando, às vezes, dava estudo bíblico, que algumas pessoas dizem o seguinte: se Deus talvez se manifestasse hoje, da forma que ele se manifestava no passado, talvez as pessoas não se perderiam. Né? Se os milagres acontecessem com a frequência que aconteceu no passado, porque hoje você não vê, parece uma dicotomia, parece outro mundo, né? Parece que ou Deus mudou, alguma coisa aconteceu, porque os milagres que aconteceram no passado a gente não vê hoje. E algumas pessoas podem pensar o seguinte: talvez se Deus não tivesse mudado esse método, as pessoas não se perderiam. Mas se milagre salvasse, a nação não tinha manifestado uma descrença Tamanho, no centro ali do mar. Eles estavam atravessando, na verdade, antes de atravessar, eles já tinham visto todo o livramento de Deus e eles questionaram o Moisés. Quer dizer que você trouxe a gente para morrer aqui, lá não tinha cova, não tinha cemitério lá no Egito. No deserto, a mesma coisa. Quer dizer que a gente vai morrer de fome aqui, pelo menos lá tinha comida. Então, é um erro que às vezes a gente pensa que milagre salva, milagre não salva. Se salvasse, a nação não tinha sido tão difícil. Quando eles questionaram isso aí, diante deles estava a coluna de fogo. E o anjo do Senhor, que disse que o anjo do Senhor, a coluna de fogo, se posicionou atrás dele para proteger. E mesmo assim, o povo vendo aquilo, que eu imagino que era uma coisa sobrenatural, maravilhosa, assim, algo que a gente não tem nem como imaginar como que era. Uma coluna de fogo ali, de nuvem, né, Wagner? Na presença deles ali, é dito que não cessou. A coluna de fogo durante a noite e a nuvem, coluna de nuvem durante o dia, não se apartou do povo de Israel até eles chegarem na terra prometida. Então, mesmo assim, vendo aquilo ali, vendo o mar se abrir, na verdade o mar não tinha se abrido ainda, né? Mas vendo tudo aquilo ali, eles ainda duvidaram do poder de Deus. Só para concluir esse termo nosso, quer dizer, aquilo que nós levantamos aqui agora, Deus ele age no decorrer da história conforme o ser humano ele enxerga o conceito sobre Deus também. Se nós pararmos para analisar, os deuses falsos, né, que sabemos que eram demônios naquele período do Antigo Testamento, principalmente nesse do Egito, eles também realizavam muitos prodígios ali, muitos efeitos miraculosos. E em muitas regiões da África até hoje se fazem isso, viu? Eu estava assistindo esses dias atrás e vendo pessoas que saem de lá e vêm para cá relatando e mostrando vídeos sobre esses efeitos miraculosos que são feitos sabemos que não são feitos por Deus. E aí o que acontece? Deus ele precisou rebater, justamente como você explicou, Fábio, os deuses, ele precisou rebater os efeitos dos deuses pagãos, mostrando o efeito dele, para mostrar a superioridade dele, tanto em tamanho de milagre, tamanho de força e os efeitos que elas causavam. Porque vimos que nas primeiras pragas, os próprios magos eles faziam aqueles mesmos efeitos, mas só que não era como Deus. Eles conseguiam fazer, mas não conseguiam retirar aqueles efeitos miraculosos. Então a gente percebe que hoje, talvez, Davi, né, a gente fala assim, não tem tantos milagres como hoje.
Quando a Bíblia foi solta depois do período da Idade Média, o que restou para mostrar o milagre de Deus foi simplesmente o estudo da Bíblia mostrar qual é a versão verdadeira da palavra de Deus e o conceito verdadeiro do que significa adoração a Deus. Porque tentaram fazer isso da Idade Média, colocando uma falsa adoração a Deus, e hoje estamos aqui no mesmo nível, no mesmo patamar, mostrando qual é a realidade do verdadeiro estudo da palavra de Deus, né? É isso mesmo. E sobre essa questão que Davi citou aí agora, muito importante mesmo, porque embora a gente não tenha essa assim, a gente não vê isso, mas isso tem acontecido bastante, sabe? E isso vai intensificar no tempo do fim. Sim, Não é? Então vai ter, né? Vai ter muitas coisas, muitos prodígios, coisas, né? A palavra de Deus fala, né? Coisas espantosas vão acontecer no tempo do fim. Então, a gente já deve ficar atento a essas coisas que são contrafações do inimigo. Exatamente. Contrafações do inimigo, e a gente tem que confiar na palavra de Deus, não é? Igual o povo aqui, Deus falou com eles relutaram muitas vezes, é tanto que Deus salvou esse povo, depois esse povo foi todo destruído lá no deserto, todos eles, Geração, menos os de 20 anos para baixo, mas os de 20 anos para cima, todos morreram, com exceção de Josué e Caleb. Exatamente. Não é? Então a gente vê que as coisas, os prodígios que Deus faz e tudo, é para a gente aumentar a nossa confiança nele, confiar que ele está no controle de todas as coisas, não é? Exato. A gente tem que confiar, mas na palavra dele, não é? Não é o que os nossos olhos estão vendo e o que a gente está ouvindo, mas sim no que Deus está falando através da sua palavra. Isso sim que vai trazer assim o fortalecimento da nossa fé. O nosso tempo hoje ele é um pouco mais curto, infelizmente já está acabando. Eu gostaria que cada um de nós fizesse as nossas considerações finais para a gente encerrar o estudo de hoje. Começando por Davi. Bom, acho que foi das lições, uma das lições que a gente estava esperando que chegasse, né? Exato. A gente estudou aí sobre o chamado de Moisés, mas aqui estava acontecendo a libertação de fato. Como o Messias citou no início, isso aqui é uma história que vai se repetir, né? Nós também estamos no deserto, nós também aguardamos uma libertação, e essa libertação ela virá. Deus ele pessoalmente batalhará e tem batalhado por nós, assim como ele batalhou no passado. Por mais que a gente não veja uma nuvem de fogo, mas milagres acontecem na nossa vida todos os dias. E que a gente possa, ao longo dessa semana, ter essa confiança no nosso coração, né, de que Deus ele não mudou, ele continua, e ele vai nos resgatar, ele vai vir aqui nos resgatar, a gente vai chegar na Canaã, e assim como Moisés entoou o cântico no ano passado, nós também entoaremos o cântico do Cordeiro. E talvez na noção a gente vai se lembrar de tudo isso aqui, e pensar em como Deus ele foi bom, como Deus ele foi bondoso. Então, é uma mensagem de esperança acima de tudo, né? A libertação. Eu finalizo assim aqui, não é? Que a gente está tratando aqui de coisas que aconteceram no passado, mas as coisas que vão acontecer também no futuro. E a palavra de Deus aqui no futuro fala bem assim, sobre esses poderes infernais que dominavam lá no passado, eles continuam também dominando no tempo presente, até o tempo do fim. A volta de Jesus diz assim, a palavra de Deus em Apocalipse 17:14. Pelejarão eles, essas forças sinistras do mal, não é? Lideradas por Satanás, contra o Cordeiro, que é Jesus. E o Cordeiro, que é Jesus, os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Olha só. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis à palavra de Deus, que se acham com ele. Muito bem. Gente, eu quero falar uma coisa para vocês. Vocês podem assistir teólogos de várias versões, estudiosos da Bíblia, cientistas querendo aprovar o milagre que aconteceu, os milagres que aconteceram no período do Êxodo, muitos provando a favor, outros provando contra. Mas eu quero dizer uma coisa a vocês. Aquilo que existe na palavra de Deus perdurou até hoje. E não há nada mais confiável do que uma mensagem dessa que é milenar, que perdura durante tantos anos. E não há motivo para desconfiarmos dessa veracidade. Porque vocês podem ver qualquer pessoa lançando qualquer versão, dizendo que aquilo ali não foi milagre, que foi um efeito da natureza, o que for, em qualquer versão que seja. Quero dizer uma coisa para vocês. Aquilo que Deus ele prometeu que ocorreria no passado, já ocorreu no decorrer da história, vai ocorrer no futuro, e a gente está vendo com o decorrer dos nossos dias aqui
aquilo que Jesus Cristo falou, tudo está acontecendo. Não há motivo para desconfiarmos disso. E se você quiser ter a confiança plena da veracidade da palavra de Deus, confie somente naquilo que a Bíblia diz, nada mais. É isso mesmo. Obrigado pela sua companhia, que Deus abençoe você e sua família e conto com você até o próximo estudo.